A viúva admite para Inês que não enfrentou Roberta. A esposa de Isidro sugere que Regina tome cuidado com a invejosa. Ela comenta que Roberta é a cópia fiel de Josefina. Regina crê que a invejosa está mudando. Inês insinua que Roberta não consegue ir contra a essência. Regina crê que a invejosa está decepcionada com Josefina. A viúva teme que a víbora tenha escapado. Inês admite que Josefina e Roberta podem ter se aliado. Regina decide ligar para o manicômio. Inês comenta que Roberta e Renata são diferentes. Corina insinua que Amparo está doente. Ela preocupa Constanza. Corina fala para Morena que precisa ir. A Morena lamenta. César e Julieta aparecem. Eles cumprimentam Constanza. César comenta que Julieta é namorada de Matias. Constanza estranha, mas segue a mentira. Mesmo assim, César fica com uma pulga atrás da orelha. Branca fala para Josefina que Roberta pode descobrir as necessidades da empresa. A maluca relembra que foi traída por Daniel. Josefina assegura para Branca que Roberta é confiável. Leandro anuncia que a víbora foi vista. Ele proíbe as saídas de Josefina. Leandro reitera para a víbora que não vai colocar o cargo em risco. Josefina ameaça deixar o diretor na miséria. Inês fala para Regina que a víbora segue presa. A viúva crê que Paulina se enganou. Constanza aparece com César. O garotão aborda as patroas. César promete aparecer no centro com frequência. Ele anuncia que Julieta pode colaborar no local. Regina dá as boas-vindas para a moça. César convida a todas para a inauguração do restaurante. Ele comenta que quer todo mundo no evento. Regina fala para César que estará viajando com Gonçalo no dia da inauguração. O garoto recebe uma ligação. A secretária marca o encontro de César com o Dr. Elias. Ele inventa que estava falando com o fornecedor. Matias vai à sala de Adriana. Ela fala para ele que o tumor de César aumentou. Adriana comunica que o garotão está morrendo. Ela reitera que César não merece partir. Matias consola Adriana. Honório fala para Germano que a empresa está se recuperando. O empresário relata que Gonçalo acreditou nas boas intenções do engravatado com Roberta. A invejosa escuta. Germano comenta que sente pena de Roberta. Honório debocha. Roberta segue atenta. Germano cita o seu filho. Roberta reage curiosa. Ellison deixa o carro morrer. Ela e Aníbal ficam no meio da estrada. Os jovens percebem que a gasolina do carro acabou. Eles sorriem. Os pombinhos chegam na fazenda. Renata fala para Jerônimo que vai viajar. Ele promete encontrá-la posteriormente. Renata admite que está arrasada. Jerônimo relembra que a vida de Roberta foi dedicada a mentiras. Ele quase revela que a invejosa e Augusto foram amantes. Jerônimo relembra sua conversa com Selena. Ele não conta a verdade para Renata. Jerônimo crê que a relação de Roberta e Ezequiel foi consensual. Renata pede para o marido conversar com Lázaro. Augusto dirige. Ele comenta que precisa aproveitar o momento. Augusto decide tramar contra Jerônimo novamente. Ele bola o seu novo plano. Renata fala para Jerônimo que não vai perdoar Roberta caso a irmã esteja mentindo novamente. Eles decidem trocar de roupa. Carlos e Priscila regressam. Ele apresenta a amiga para os fazendeiros. Jerônimo comenta que Priscila será muito útil na fazenda. A patricinha chama Carlos de Charlie. Renata percebe que Matilde ficará enciumada. Carlos decide pegar vinhos para todos. Ellison e Aníbal não sabem o que fazer. Ela acena para a caminhonete de Augusto. Augusto pergunta a Aníbal de quem é o veículo. Os jovens admitem que pegaram o carro da Bonita. Ellison fala para Augusto que estava entediada. O vilão insinua que Renata não vai gostar da situação. Ellison teme que Jerônimo cause uma confusão. Ela implora pela ajuda de Augusto. Renata e Jerônimo comentam que precisam fazer as malas. Ela sugere que Priscila se sinta em casa. A patricinha conta para Carlos que adorou os fazendeiros. O galego comenta que Jerônimo e Renata já venceram vários obstáculos. As empregadas chegam do velório. Lázaro chama Carlos de cunhado. O galego apresenta Matilde como a sua noiva. Priscila descobre que o amigo vai se casar. Ela comenta que Carlos não havia falado nada. Matilde conta para Priscila que o casamento está chegando. Augusto comenta que não pode dar a gasolina. Ele oferece uma carona para os jovens. Augusto comenta que Ellison e Aníbal cometeram uma travessura. Os jovens aceitam a ajuda do vilão.
Carina e Lázaro cuidam das crianças. Eles comentam que Matilde não gostou nada de Priscila. Carina sente pena das crianças. Lázaro admite que Paulinho o preocupa. Ele teme que os demais coloquem um garoto contra Ezequiel. Carina fala para Lázaro que o corno abusou de Roberta. O capataz avisa que não acredita na versão da invejosa. Lázaro admite que Ezequiel e Roberta se envolveram, mas reitera que a perversa seduziu o corno. Carina percebe que o noivo sabia de tudo. Lázaro confirma. Germano vai à sala de Roberta. Ela é fria com ele. Roberta fala para Germano que não quer a pena de ninguém. O engravatado admite que mentiu. Germano toca em Roberta. Ele admite que tem outras intenções. Germano confessa que Roberta o atrai. Ele a beija. Roberta empurra Germano. Ela sai da sala. Roberta confunde Germano. Julieta procura Matias e Adriana. Ela comenta que Constanza deu uma bola fora. Julieta admite que César ficou desconfiado. Matias reitera que o galotão é inteligente. Adriana crê que a farsa está terminando. Matias comenta que César vai ficar chateado quando descobrir tudo. Julieta informa ao bonitão que eles devem agir como namorados de forma mais escancarada. Roberta anda pela empresa. Ela escuta a conversa dos rivais. Adriana concorda com o segmento da farsa. Matias aceita a ideia de Julieta. Roberta escuta. Julieta explica para Adriana como vai fingir ser namorada de Matias. A baixinha não se opõe. Roberta reage chocada com a hipocrisia dos rivais, reiterando que eles sempre a julgam. Ela pensa em agir. Matilde reclama por Carlos não ter ido ao velório. Ele comenta que Priscila ficaria sozinha na fazenda. A Patricinha escuta a discussão. Carlos percebe que Matilde está enciumada. Ele sugere que ela se acalme. Matilde relembra que Carlos não falou nada sobre o relacionamento para Priscila. Ele a informa que não teve tempo de conversar sobre assuntos pessoais. Carlos fala para Matilde que só tem olhos para ela. A empregada ameaça agredir o noivo. Priscila não entende como Carlos se envolveu com uma camponesa. Jerônimo assusta Renata. Ela revela que arrumou a mala dele. Jerônimo agradece a Renata. Ela decide falar com Aníbal. Os pombinhos seguem namorando. Manuela interrompe o clima do casal. Ela revela que Ellison e Aníbal não estão na fazenda. Todos se preocupam com os jovens. Manuela comenta que sumiu uma caminhonete da fazenda. Renata e Jerônimo deduzem que os inconsequentes estão com o carro. Matilde desabafa com Carina. Ela comenta que Priscila sente-se dona de Carlos. Carina despreocupa Matilde. A empregada percebe que Priscila seria a nora ideal para Elvira. Lázaro e Manuela comentam que os inconsequentes estavam na fazenda antes do enterro. A cozinheira sente vergonha. Manuela comenta que Ellison já está dando trabalho. A cozinheira quase passa mal. Jerônimo comenta que Aníbal não pode dirigir. Ele pede para Lázaro seguir com a busca. Manuela decide ir à entrada da fazenda. Jerônimo responsabiliza Renata pelo problema. Ela comenta que não tem como prever o futuro. Carlos põe um fim na briga. Jerônimo decide ligar para a polícia. Lázaro anuncia que os inconsequentes estão com Augusto. O vilão entra em cena. Roberta chega na mansão. Germano liga para a invejosa. Roberta não o atende. Ela comenta que pretende manipular Germano. Roberta demonstra a sua ambição. Manuela chama Ellison de palhaça. A adolescente reitera que devolveria o carro. Manuela insinua que os inconsequentes agiram como bandidos. Ellison é ignorante com a avó. Manuela exige respeito. Ela insinua que ninguém suporta Ellison. Manuela relembra que a neta iria para uma clínica. Ela exige que Ellison seja grata. A adolescente se desculpa com a avó. Manuela comenta que os inconsequentes não têm limites. Ela começa a brigar com Aníbal. Manuela comenta que o jovem é um intruso na fazenda. Aníbal assume a responsabilidade. Ele inventa que obrigou Ellison a sair. Augusto comenta que encontrou os inconsequentes na estrada. Renata o agradece. Augusto comenta que o carro ainda está estacionado no meio da rua. Os inconsequentes entram na sala. Eles se desculpam. Ellison e Aníbal comentam que estavam entediados. Jerônimo reage enfurecido. Augusto defende os inconsequentes. Ele comenta que ninguém é perfeito.
Jerônimo anuncia que não aceita nenhuma palhaçada. Augusto reitera que nada aconteceu com o carro. Aníbal anuncia que não é um bandido. Augusto insinua que Jerônimo sempre rotula as pessoas. Renata perdoa os jovens. Augusto oferece hospedagem para Aníbal. Ele informa ao filho que eles precisam conviver. Renata relembra que Aníbal está no interior por Augusto. O jovem pensa em sua moto. Augusto comenta que Aníbal pode ficar o tempo que quiser na Cruz do Amor. Ele ganha pontos com Renata. Aníbal decide acompanhar Augusto. Alzira segue sozinha com o caixão. Ela detona Ezequiel. Alzira comenta que o marido caiu do pedestal. Ela chama Ezequiel de falso. Alzira relembra que o marido a xingou de todos os nomes devido à infidelidade. Ela crê que ele abusou de Roberta. Alzira diz que Ezequiel era uma mentira. Marina lamenta por não poder visitar a amiga. Antônio relembra que a médica deve continuar repousando. Marina comenta que já não aguenta mais ficar na cama. Antônio pede para a médica ser paciente. Marina se sente impotente. Ela fala para Antônio que estava aprendendo a tricotar. Marina pensa em conseguir uma cadeira de rodas elétrica. Augusto mostra o quarto de Aníbal. Ele exige que o filho não mexa em seus pertences. Aníbal se sente incômodo. Manuela crê que os patrões vão expulsar Elison da fazenda. Jerônimo comenta que a cozinheira é muito querida. Ele exige que Elison não cause problemas. A adolescente promete se comportar. Jerônimo e Renata permitem que Elison siga na fazenda. O vingativo admite que já roubou o carro de um amigo. Renata insinua que Jerônimo já foi inconsequente. No dia seguinte, os pombinhos tomam café da manhã com Carlos e Priscila. Eles conversam sobre Rafael. Priscila acaricia Carlos. Renata os observa. Matilde entra na cozinha. Priscila comenta que Carlos a fez sobre a história. Priscila comenta que viu um filme com Carlos. Matilde segue desolada. Priscila insinua que Carlos prometeu se casar com ela caso ainda estivesse solteiro aos 30 anos. A Patricinha relata que seria a esposa ideal para o galego. Todos percebem que Matilde escutou tudo. Carlos persegue a noiva. Renata anuncia que precisa ir ao aeroporto. Jerônimo fica a sós com Priscila. Ele comenta que Renata é o seu grande amor. Carlos alcança Matilde. Ela anuncia que não vai tomar café com Priscila. Carlos fala para Matilde que não quer brigar. Ela insinua que o noivo não dá um bom lugar na frente dos demais. Carlos comenta que Priscila estava brincando. Matilde ressalta que o noivo ocultou informações. Carlos fala que não se lembrava da promessa. Matilde insinua que Priscila é uma oferecida. Ela sugere a Carlos que eles terminem o noivado. Medeiros conta para Augusto que a encomenda chegou. O capanga comenta que encontrou pertences de Ezequiel no depósito. Augusto pede para Medeiros jogar tudo fora. Germano procura Roberta novamente. Ele comenta que ela o ignorou. Roberta diz a Germano que não é uma qualquer. Ela relembra que ele é casado. Germano crê que Roberta gosta dele. Ela ressalta que não vai ser amante de ninguém. Germano diz para Roberta que não gosta da esposa. Ele comenta que as suas intenções são boas. Roberta evita o beijo de Germano. Adriana quase os pega no pulo. Germano e Roberta disfarçam. Adriana comenta que a invejosa precisa pegar o crachá. Roberta inventa que está ocupada. Honório sugere que Gonçalo não trabalhe. O Ricaço diz que precisa resolver algumas pendências. Honório manda Gonçalo ir para casa. O Ricaço decide focar no casamento. Honório diz que Gonçalo ficará unido a Regina em todas as leis. Severino volta para a casa paroquial. Antônio o recebe. Severino comenta que finalmente teve alta. Ele corre para ver Marina. Eles se reencontram. Antônio também fica emocionado. Severino e Marina trocam carícias. O padre pergunta se há novidades. Marina conta para Severino que Ezequiel optou pela saída fácil.